eu quero falar com você sobre marcas profundas que Deus faz em nós. Eu não planejei o que dizer nesse vídeo, eu nem preparei nada, porque algo mexeu muito comigo hoje enquanto eu orava e falava com o Senhor sobre a situação que eu tenho vivido. E às vezes a gente tem a sensação de que o que nós estamos passando vai ser insuportável, que nós não vamos aguentar. E algumas vezes no processo de vida com Deus ali, nos anos de vida com Deus, Deus nos leva em situações que a gente pensa que não vai aguentar, que a gente chega perto de desistir. E nesse tempo todo que eu caminho com o Senhor, eu achei que eu já tinha sido levada a níveis bem profundos, intensos, de pressão, de perto ali de desistir. Mas o que eu tenho vivido nesses dias é muito mais intenso. E vem o sentimento, vem o pensamento de me entregar, sabe? De desistir, não desistir de uma vida em santidade, mas desistir de viver, sei lá, um propósito, desistir de lutar, sabe? De me render à preguiça, à procrastinação, à falta de vontade de orar, à falta de vontade de ler a Bíblia, à falta de vontade de lutar por um propósito, por uma causa, falta de vontade de me relacionar com Deus. Porque são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Passar por um momento de pressão financeira, emocional, familiar e tudo de uma vez dá aquele desejo de desistência, sabe? De se render e não lutar mais, e não permanecer firme naquilo que você se designou a fazer. Se você, que nem no meu caso, eu gosto muito de estudar a Bíblia, eu estou fazendo faculdade de teologia, e eu tenho muitos projetos, estou escrevendo muitas coisas. E eu passei um processo de mudança, quem me acompanha aqui já viu eu falando sobre isso nos vídeos, de mudança de estado. E foi muito difícil para mim essa mudança, longe da família, 1000 quilômetros longe de toda a família. Eu morava numa cidade muito pequena e a gente era bem próximo à família. Ainda ficou filhos meus lá e foi assim uma mudança que pegou em todas as áreas da nossa vida, que nos afetou, mas especialmente em mim. E eu estou aqui com meu marido, meu outro filho, mas falta um pedaço, falta as pessoas, falta a rotina, falta a minha casa, falta a minha mesa. Sabe aquilo de você ser tirado de um lugar e posto em outro lugar onde tudo absolutamente é diferente, tudo novo. Enfrentar isso abalou o meu devocional, abalou minha vida, a minha rotina, e até me recentralizar do lugar onde eu estava antes de vir para cá, me afetou muito, emocionalmente. E eu hoje em oração falava: Senhor, que saudade do meu pai no céu, saudade, sabe, da presença, daquela que vinha e pairava no meu quarto de oração, na minha casa, saudade daquele relacionamento. Mas porque eu deixei que muitas coisas entrassem no meio desse relacionamento, muitas preocupações, inquietações, ansiedades, pressões financeiras e muitas coisas. E eu orando hoje, eu comecei a analisar as marcas profundas que isso está causando em mim, sobre alguns alinhamentos que Deus está fazendo. Alguns alinhamentos que tinham acontecido até aqui me deixaram marcas. Só que marcas que, embora tenham doído, tenha sido difícil de enfrentar, mas que me disciplinaram, sabe? Que me ensinaram a caminhar numa palavra, a caminhar numa obediência, em um princípio. E algumas delas eu precisei ser marcada, porque tem coisas que, se Deus só fala pra gente, a gente não consegue fazer. Tem coisas em nós que nós precisamos realmente ser levados a níveis profundos de pressão para que nós aprendamos, para que a gente aprenda a andar em algum princípio, alguma palavra, mas andar sem desvio, sem se deixar ser levado de um lado para o outro. E algumas situações nos geram uma pressão muito profunda. Quando a gente olha o texto de Pedro, quando Jesus diz para ele: Pedro,
Eu te autorizei você a ser peneirado. Não foi bem assim, mas você vai se lembrar do texto. Quando Jesus disse isso para Pedro, ele tinha acabado de dar uma autorização e de dizer para Pedro que ele ia passar uma situação de pressão. E o que ia ficar na peneira? Aquilo que não era bom, aquilo que precisava ser transformado em Pedro. Só que muito atrás, ele foi chamado a atenção algumas vezes por Jesus. E quando chegou nesse momento, ele de fato ia passar por algo que ele nunca tinha passado. Que ele se distanciou, ele traiu Jesus. E aquilo, eu tenho certeza que gerou nele uma dor, sabe? Uma dor tão profunda, de tristeza, de remorso, de culpa. Ele precisou ser tratado, ele precisou nisso descobrir sua própria identidade. Quem ele era, quem Jesus era, onde ele estava apoiando a sua fé. E entender tudo o evangelho que ele viveu, que ele ouviu, que ele conheceu. Eu creio que a partir dali tudo começou a fazer sentido nele. Porque foi depois disso tudo que Jesus vem, ressuscita, encontra ele, traz cura para ele, dizendo para ele: Pedro, tu me amas? 3 vezes Pedro responde que amava o Senhor. Era como uma espécie de cura, porque Pedro tinha negado 3 vezes. Então, para cada vez que ele negou, ele afirma. É como se o que a gente aprende, né, de guerrear contra o inimigo com uma palavra, ele guerreou contra a própria alma, dizendo para sua, em alta voz, que ele amava o Senhor. Era uma espécie, eu creio que uma espécie de cura, quando ele fala que ama o Senhor. E a partir dali ele começa então o ministério, começa as coisas a acontecerem de forma extraordinária e sobrenatural na vida dele, ao redor dele, através dele. Só que para que isso acontecesse, ele foi levado à peneira. Ele foi levado a uma situação de pressão em que tudo que não estava formado, transformado dentro dele, ficou na peneira, precisou ser tirado. E para isso ser tirado, ele passou por uma pressão, por uma dor, por uma marca, ele foi marcado. Foi tão intensa a marca que ele recebeu que ele desistiu. Ele voltou a pescar. Ele foi tão forte que ele se rendeu, sabe? E aí Jesus traz ele de volta. E hoje, orando, eu pensei assim, no nível de me render, sabe? De tentar fazer as coisas com as próprias mãos, tentar resolver os problemas do meu jeito. E eu entendi no Senhor que se Ele tem o controle, Ele é soberano, Ele está no controle de tudo. E o Senhor impede o mal, impede o bem quando esse bem não está na hora de acontecer. Muitas coisas na nossa vida só vão acontecer na hora certa. Talvez não tenha a ver com o que você vai fazer, com a resposta que você vai dar, com o seu posicionamento. Talvez tenha a ver apenas com o tempo para aquilo se cumprir. Mas também pode ter a ver com o seu posicionamento. Ou com algo que você precisa entender que você não entendeu. E tudo isso que nós vivemos no Senhor nos causam marcas. As pressões, os processos nos causam marcas profundas. E eu pensava sobre essa marca que eu tenho recebido nesses dias, que já passei por ela diversas vezes, mas eu pensando nessa marca de agora, eu me lembrei de uma marca do passado que custou passar. Porque naquela situação que foi num tempo em que o Senhor me pediu para parar de trabalhar e me dedicar ao estudo da palavra, e eu teimei, eu pedia que eu queria trabalhar, que eu ia dar conta e tudo mais, um dia eu conto aqui. E o Senhor, então, me permitiu trabalhar. Por quê? Porque eu insistia que eu dava conta, porque eu dizia que eu queria. E Deus, então, permitiu. Só que nesse tempo que eu estive trabalhando, o Senhor mudou meu coração. E eu não queria mais. Eu queria parar de trabalhar, eu queria só me dedicar, eu vi que eu não ia dar conta, eu vi que não era nem questão de tempo, era questão do interesse, era questão daquele, sabe, de um desempenho melhor, porque querendo ou não dividia o meu tempo, dividia a minha entrega com o trabalho. E isso, que é no meu caso, foi o que o Senhor pediu para mim. Eu vi que começou a se tornar peso. E eu comecei a pedir: Senhor, eu não quero mais, tira. Só que Deus, Ele me autorizou a parar de trabalhar, só que Ele não autorizou naquele momento. Ele me deu uma palavra que eu poderia, mas Ele não me deu um start. Agora, chega, tá bom. Ele não me deu esse start. E eu fiquei ali naquela luta interior por algum tempo, por meses, querendo parar, mas eu não tinha uma autorização do céu, que era aquele momento. Então eu sabia que eu ia parar, mas eu não podia, porque eu não tinha o aval do Senhor.
E quando esse processo acabou e finalizou, eu entendi que aquela marca, eu estava tão marcada por aquela dor daqueles meses, que eu sabia que eu podia, mas eu não podia, que Deus não tinha me dado autorização. Eu tive que suportar aqueles meses trabalhando sem vontade, sem gosto, sabe, passando assim muitas crises interiores, porque eu não queria mais e tinha que lidar com toda aquela emoção e situação. Eu fui tão pressionada porque eu não queria mais, só que Deus me fez ver nesse processo, que às vezes nós pedimos coisas a Ele que a gente acha que quer, mas o Senhor sabe exatamente o que a gente quer, que a gente vai querer no futuro aquilo, porque principalmente pessoas como eu que são muito empolgadas, que, sabe, gostam muito de fazer coisas novas e que se cansam muito das coisas novas rapidamente, quando ali já tá tudo organizadinho, cansa, não quer mais. E Deus viu isso em mim. E quando chegou esse momento de eu não querer mais, o Senhor me fez aguentar firme. Agora você vai ficar para você entender que você não sabe o que é melhor para você, que você não sabe o que você vai estar contente no futuro com aquilo que você está fazendo. E eu entendi. E hoje, quando eu oro, porque eu peço algo ao Senhor, eu sempre pergunto: Senhor, o que é melhor para mim? Você sabe o que vai me fazer bem? Qual é o meu propósito? O que o Senhor quer que eu faça? Porque às vezes nós queremos tanto algo que achamos que a gente quer, e quando chega lá na frente, a gente não quer mais. A gente não tá feliz com aquilo. E Deus já sabia, e por isso muitas vezes Ele impede que a gente entre em algo que a gente acha que a gente quer fazer. E por causa disso que eu achei que eu quisesse, eu tive que ser marcada pelo Senhor. Eu sofri por alguns meses até que o Senhor me liberasse, me deixasse parar. Eu sabia que Ele ia deixar, mas Ele ainda não tinha dado o start, é agora. Então, quando Ele falou, é agora, eu me senti aliviada, mas eu nunca mais quis voltar naquele lugar. Eu aprendi com essa marca de que o que o Senhor sabe, o que o Senhor quer é melhor para mim. E que o principal, que muitas vezes que eu acho que eu sei que eu quero algo, aquele algo que eu quero tanto lá na frente pode ser algo que eu não vou querer mais fazer, que não vai me fazer bem, que não vai fazer para alguém, bem para alguém. Enfim, o Senhor sabe o que é melhor e o que vai, como Ele vê lá na frente o que vai acontecer, como vai ser a nossa vida, como a gente vai se sentir, como a gente vai lidar. E Ele também sabe o porquê, para que nós somos criados. O meu propósito não era trabalhar. Eu já tive umas 17 profissões. E eu nunca me encontrei em nenhuma, até o dia em que o Senhor disse, não foi para isso que eu te chamei. E Ele me chamou para estudar as Escrituras e me dedicar a isso. E eu teimei por alguns anos ainda. E por último foi essa situação de emprego que eu acabei de falar, que não era, assim, um emprego CLT, assim, em algum lugar, não. Eu tinha um delivery e eu mesmo que fazia tudo, que criava tudo, enfim, eu e meu marido. E eu não, mesmo sendo a dona, eu não podia abrir mão, porque eu não tinha uma autorização do céu. Eu tive que aprender a obediência por esse sofrimento. Obedecer e permanecer naquele lugar até que o Senhor me liberasse. Eu tive que aprender que nem tudo que eu acho que é bom de fato para mim. E eu tive que aprender a ter a paciência de esperar o start de Deus. E isso me gerou uma marca com muitos aprendizados. Essa marca foi profunda. E por que eu falo tanto marca? Porque isso fica guardado. E a gente não esquece. Quando a gente é marcado, a gente não esquece. Fica aquela cicatriz fechada que te lembra o que você viveu. E toda vez que você quer cometer aquele erro, você volta lá e você vê a cicatriz e fala, não, por aí eu não vou. Eu não vou agir assim, eu não vou duvidar, eu não vou teimar, eu não vou insistir. Hoje eu não consigo insistir com Deus, ainda que eu queira muito algo. Eu não tenho coragem de chegar diante de Deus e pedir, insistir por aquilo. E mesmo que eu peça algo que eu desejo, eu sempre procuro dizer para o Senhor, Pai, contudo, que se faça do seu jeito, do jeito que o Senhor quer, porque eu não sei o que é melhor. E eu sempre digo ao Senhor, me proteja, fecha as portas que eu quero entrar, que não foi o Senhor, não deixa eu entrar. Hoje mesmo eu estava agradecendo a Deus pelas portas fechadas, mesmo chorando por essas portas fechadas, mesmo tentando, apalpando para achar uma porta aberta, encontrar todas elas fechadas. Eu agradeci ao Senhor pelas portas fechadas, porque isso é seguro. Andar com o Senhor, trombar nas portas que o Senhor fechou é seguro, porque Ele sabe o que é melhor. Sabe, é seguro andar com Deus, porque Ele viu lá na frente, Ele viu o nosso passado, Ele nos conhece por dentro, conhece ao nosso redor, a nossa família, a nossa situação, tudo. E Deus tem sempre um propósito maior do que a gente pode imaginar, o que cabe em nossa cabeça. Talvez não é o que a gente deseja, mas Ele sabe o tempo certo.
E o que eu tenho vivido agora tem gerado uma marca profunda em mim. Só que essa marca profunda vai ficar como um aprendizado para o futuro, lá na frente, para quando eu for crescer de novo. Porque essas coisas que vão acontecendo nos tornam grandes, assim, nós vamos crescendo e amadurecendo. A marca que eu vivi desse emprego que eu tive, que permaneci até que o Senhor desse um start, me gerou uma marca de aprendizado, que eu olho para lá e eu não cometo mais, porque eu estou marcada por isso. E é uma marca boa, que doeu muito, mas ela me protege, sabe? Ela me protege. O Senhor nos protege com as coisas que Ele faz. Então, se Deus fechou uma porta para você, ou está fechando todas as portas, não se desespere. Se você caminha com o Senhor, é protetivo. Peça ao Senhor para fechar as portas que não são dele. Porque se a gente erra, a gente precisa voltar para sair consertando os caminhos errados, as escolhas e decisões erradas, que talvez nem é pecado, talvez é só uma escolha que não é o plano que Deus tem, que vai te gerar desconforto, crises, problemas, situações. E sabe, tudo isso também acontece quando a gente decide caminhar com o Senhor. Nós temos crises, nós temos problemas, coisas para enfrentar, pressões. Só que diferente de quando você toma uma decisão errada, que te gera problemas, e você toma uma decisão certa em Deus, que te gera problemas, te gera crise, é que com Deus tudo isso que vai acontecer vai te fazer amadurecer, vai te tornar mais forte no Senhor, vai te preparar para o futuro. E cada coisa que você passa com o Senhor vai sendo maior. Por exemplo, o que eu vivi lá foi um nível de pressão. O que eu tô vivendo hoje é outro nível de pressão. Aquele nível que eu passei lá já não parece tão grande. As coisas que eu passei até aqui já não parecem tão grande quanto na época pareciam. O que eu estou vivendo agora parece muito maior. E eu creio que quando eu vencer lá na frente outra situação, vai parecer maior ainda. Mas o que é que isso tudo está fazendo em mim? Está me amadurecendo, me tornando uma mulher mais sábia, com mais discernimento, mais sensibilidade, com mais conhecimento de quem Deus é, da sua palavra, do seu caráter, de como Ele se relaciona conosco. E não só isso, porque Deus não faz só em nós, Ele faz através de nós. Tudo que nós vivemos vai se tornando um testemunho para alguém, vai se tornando um testemunho para o irmão. E aquele que ainda está crescendo, que ainda está tomando leite e vai passar para comida mais grossa, espiritual, ele vai precisar de alguém que ajuda ele na hora que ele for para a comida mais grossa, porque tem momentos em que nós nos perguntamos, será que eu errei em algum lugar? Será que eu tomei a decisão errada? Será que eu ouvi Deus mesmo? E aí, tem situações que nós vamos precisar que venha um dos nossos irmãos em Cristo nos falar, olha, eu passei por isso, é assim mesmo, você também vai passar. E aquilo nos tira de um lugar de frustração, de medo, de intimidação e nos coloca de volta num lugar de fé. E que nós sejamos essa pessoa que vai tirar outro de um lugar de intimidação, de dúvida, de incredulidade para trazer de volta para um lugar de fé. Eu e você precisamos nos deixar levar pelo Senhor. Porque não é só sobre nós, é sobre as pessoas ao nosso redor, sobre nossos irmãos, sobre nossa família. É sobre nos relacionar com o Senhor, sabe? De sermos amigos e cooperadores de Deus na evangelização. E Deus vai te mostrar o que Ele espera de você, qual é a resposta. Porque a gente fica querendo fazer, e a gente se perde nesse fazer. Porque talvez o que a gente esteja fazendo não é o que Deus quer. Como eu demorei muitos anos. E hoje, olhando para trás, eu só penso no tempo que eu perdi, tentando achar algo para resolver um problema financeiro. Porque trabalho, né, muitas profissões, não me encontrava em nenhuma. Quando, na verdade, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, esse é o nosso alvo, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Andar nesse lugar em alegria de espírito, em comunhão com o Espírito Santo. E tudo isso que eu estou falando para você agora foi a partir de, sabe, eu vi um vídeo, uma ministração no YouTube que mexeu comigo, que me recentralizou e me fez me lembrar o que eu estava vivendo na outra cidade antes de vir para cá. E que com toda a crise que eu passei aqui me descentralizou. Sabe, me tirou o foco. E aquele texto da Bíblia, acho que em Provérbios, que diz para olhar fixamente para Jesus, eu perdi. Porque nós não podemos deixar de olhar para Jesus. E mesmo orando, meditando na palavra e buscando e jejuando, eu não estava vendo como Deus vê. E eu precisava ver como Deus vê.
para me recentralizar. Eu sou grata ao Senhor por isso. Sou grata pelas portas fechadas que são protetivas. A soberania de Deus é protetiva. Não é punição. Não é porque Ele não é bom. É justamente o oposto, porque Ele é bom. Porque Ele é fiel e Ele é protetor. Ele é um pai protetor. Tem coisas que nós vamos passar que parece que Deus não nos ama, que nos abandonou. Mas a verdade é que com isso nós vamos nos tornando mais fortes. Sabe? Nós vamos nos tornando quem nós nascemos para ser. Porque nós não somos qualquer coisa. Nós somos filhos de Deus. Nós somos sim, temos sim uma natureza caída que precisamos de redenção. Nós precisamos de restauração, de purificação, santidade. Mas porque nós temos uma identidade lá dentro que precisa ser trazida para fora. Que é a identidade que Deus nos formou para ser filhos de Deus, chamados para estar com Ele, chamados para ir pregar o Evangelho nas nações. Talvez a nossa nação seja o nosso vizinho, seja o nosso parente, seja o nosso trabalho. Mas para isso precisamos estar com Deus, andar com Deus, nos relacionar, para que nós possamos ser reposicionados. Então, se você está sendo marcado por Jesus, e eu finalizo aqui, se você tem sido marcado pelas coisas que você tem vivido, porque decidiu caminhar com Deus, porque quando decidimos, nós passamos a receber marcas. O próprio Jesus foi marcado nas suas mãos, e ele tem a cicatriz nas mãos. Essas marcas nos lembram, nos remete à obediência que ele sofreu, aquilo que ele sofreu pela obediência. Então, tudo que nós vamos passar com o Senhor e sermos marcados vai ser também por obediência. Nós vamos sofrer pela obediência que nós decidimos dar a Deus. Nós não temos nada para oferecer. Nada. O Senhor nos deu tudo. Tudo que temos já veio dele. A sabedoria, o conhecimento, a presença, o discernimento, a sensibilidade, o trabalho, o respirar, tudo veio dele. O que é que nós podemos dar a ele? Nada. A única coisa que nós temos que o Senhor não tem é a nossa vontade. É dar para ele o meu querer. Então eu decido entregar a minha vida e viver a vida que Deus pediu de mim. Essa deve ser a sua oferta, a sua vida. Não é fácil não, mas é melhor do que qualquer outro lugar. É melhor, porque mesmo que a gente se submeta, que a gente sofra muitas coisas, vale muito a pena. Vale muito a pena. Porque depois que a gente é preenchido, sabe, o lugar vazio que pertence ao Senhor, que todos têm. Quando nós preenchemos esse lugar com Deus, com o nosso Pai amado, tudo muda. Todas as outras coisas vão perdendo a força sobre nós. Todas as outras coisas vão perdendo o valor. Vão ficando segundo, terceiro, quarto lugar. Cada coisa se alinha e se posiciona no lugar que deve estar. E nunca na prioridade do lugar que pertence somente a Deus. E é muito bom andar com Deus por causa disso. Ele vai nos organizando também. Vai colocando cada coisa no seu devido lugar. E nos ensinando como permanecer com aquilo no lugar a qual deve estar. Sem colocar trabalho no lugar de Deus, no lugar de família. Sem colocar desejos da carne. Sem colocar nada no lugar que pertence somente a Deus. Então, que as marcas de Cristo, que Cristo está fazendo em você, te tragam a lembrança da obediência, te tragam a lembrança de que Ele é soberano. Ele te marca, mas Ele te abraça, Ele te apoia, Ele está com você sempre. Isso é bom para nós. As marcas de Deus é bom para nós. As marcas de Deus nos tornam fortes, nos tornam inabaláveis às coisas naturais, nos fazem vencer cada coisa que nós enfrentamos. Vamos sofrer, mas nós, em Cristo, nós somos mais que vencedores. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja edificado por essa palavra, amém?